Bíblia completa em um ano, 52º dia. Deuteronômio 4. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhes ensinarei. Cumpra-nos para que vocês vivam, entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente de Baal-Peor. Ali, o Senhor seu Deus destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês, que foram fiéis ao Senhor seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam agora, eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra e que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo desta grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto os que eu lhes dou. Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor seu Deus no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos, gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que eu lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre ou de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembre-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-lo seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos.
O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira, de pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez, e se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor seu Deus e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor seu Deus é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu alguma coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Eu lhes dou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz que vinha do céu para instruí-los e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes no meio dele. Porque amou seus antepassados. Ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês, para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra, que o Senhor seu Deus lhes dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote em Gileade, para a tribo de Gade; Golã em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão, em outros tempos os amorreus ocupavam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e o território de Og, rei de Bazã, os 2 reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região, desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sírion, também chamado de Hermon. Continuaram também a margem leste do rio Jordão até o Mar Morto, ao sul, abaixo da encosta do monte Pisga. Deuteronômio 5. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouça com atenção, Israel, ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e cumpram cuidadosamente. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos. No monte, o Senhor falou a vocês, face a face no meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhe transmiti suas palavras. Foi isso que ele disse: Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore,
pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar seu nome de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar com você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim, você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz no meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês fizeram e disse: Ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vá e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará comigo, para que eu lhes dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas, para que os cumpram na terra em que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Assim, terão vida longa e plena na terra, que em breve vocês possuirão. Deuteronômio 6. Esses são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem, se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então, tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos.
Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-a nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido, até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam-no. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus que vive entre vocês é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês e ele os eliminará da face da terra. Não ponha à prova o Senhor seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Faça o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e tomem posse da boa terra que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhes dirão: éramos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o Faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Bíblia completa em um ano, final do 52º dia.